Pessoal, tudo bom? Muito prazer, meu nome é Thiago Belém. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Espero poder ajudar com as minhas experiências, espero do fundo do coração que essa palestra funcione para você e que faça você viver cada vez mais e cada vez melhor de música. Uma honra enorme estar aqui, esse é o primeiro ciclo de palestras e é isso, vamos para cima e muita música para todos. Bem, o tema da palestra chama A Vida Atual do Baterista Versátil. É engraçado falar sobre isso, porque a vida do músico ela é tão antiga quanto, enfim, a gente não sabe dizer há quanto tempo existe a música, mas viver de música hoje em dia, cada vez mais a gente precisa estar preparado e ainda mais nos dias de hoje, pós-pandemia, com pandemia, a gente precisa cada vez mais estar se reinventando, criando novas alternativas e, enfim. Então, o tema dessa palestra de hoje é a vida atual do baterista versátil. Bem, quando a gente fala em viver de música, obviamente, nos dias atuais, a gente precisa abranger um pouco mais sobre isso. Então, hoje, vou falar sobre estratégias. Essas estratégias são musicais, elas são comerciais e elas são legais, né? Questões de projetos, enfim. E também contamos aqui com algo a mais, que isso a gente vai desenrolar no decorrer da palestra. Beleza, pessoal? Com muito orgulho a gente deu início nessa palestra com essa música aí que vocês assistiram. Essa música é minha, chama Influências. É a música tema do meu primeiro disco instrumental, meu primeiro trabalho, que eu tive a honra de ter vários e grandes queridos amigos e lendas da música paraense nesse trabalho. Então, espero que você tenha gostado. Só procurar no YouTube, enfim, Spotify, todos os lugares está lá. Influências, Thiago Belém. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. A primeira ideia, quando a gente começa com música, a gente meio que não tem certeza sobre nada, né? A única coisa que a gente sabe é que a gente tem aquele sonho e a gente tem um amor e muitas das vezes esse amor, ele é incondicional, né? E então assim, quando a gente começa com música, a única coisa que a gente sabe é que a gente tem aquele amor pela música, mas como dizia e como diz um velho ditado, né? Amor não enche barriga. Então cada vez mais a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa entender que a música, viver de música, é uma profissão e a gente tem que encarar ela com a cabeça aberta para vários outros aspectos dentro desse âmbito. Quando a gente está nesse começo, a gente meio que é perdido, né? A gente sabe que a gente tem um amor pela música, a gente vê um artista que inspira a gente tem aquele artista como uma inspiração, e a gente vai vivendo aquilo, a gente buscando ser como aquele artista, a gente acaba estudando bastante o nosso instrumento, porque a gente acredita que aquilo, que esse é o caminho para que a gente alcance um êxito. Então, a gente, perdido com tudo isso, a gente acaba meio que sem querer, estudando bastante o instrumento, a gente acaba meio que sem querer obtendo um crescimento, que na maioria das vezes a gente não percebe que a gente está crescendo naquele momento, a gente só vai perceber isso depois. Mas é muito bacana a gente entender que isso faz parte de um processo, né? É óbvio que quando a gente está perdido no meio desse processo, a gente não consegue entender muito, mas depois, com a maturidade, com as experiências, a gente vai passando a perceber que isso são fases e que a gente precisa passar por isso para que a gente ganhe maturidade, para quando a gente precisar, a gente ter tudo isso aí entendido. Ok, pessoal? Então, resumindo, essa fase do começo, que a gente não entende muita coisa, com as experiências que tive, eu acabei criando alguns tópicos que a gente vai passando a entender e vai vendo que um vai agregando ao outro, que um vai, a gente vai como se fosse subindo os degraus. Então, o primeiro é sonho. Para você, eu digo não só baterista, eu falo muito baterista porque eu sou baterista e, enfim, mas isso serve para vários outros músicos, enfim, Então, a gente tem um sonho. Desse sonho, a gente precisa transformá-lo em trabalho.
Porque se a gente quer viver de música, a gente não pode viver de sonho. A gente precisa transformar esse sonho em trabalho. Esse trabalho, ele precisa ser transformado em negócio, porque você vai trabalhar com isso, então você precisa ser remunerado. É aquilo que eu falei, amor não enche barriga. O nosso amor pela música, ele sempre vai existir, mas se não tiver a grana, felizmente a gente vive num país capitalista e o dinheiro é que move as coisas, o amor pela música não vai pagar o boleto no final do mês, muito menos o carrinho do supermercado. Então, realmente a gente precisa trabalhar e transformar o trabalho num negócio. Para o nosso negócio passar a ser bem sucedido, a gente precisa entender um pouco sobre o mercado. E o mercado onde a gente está inserido, o mercado cultural, o mercado da música, a gente precisa estudar e entender bastante sobre isso para que a gente consiga, né, atuar de maneira, bem bacana nesse mercado. Ok? Aí eu deixo uma dica. Quando a gente entende que o mercado da música ele é muito abrangente, é importante que a gente seja um profissional versátil, onde a gente pode atuar em vários âmbitos, em várias frentes de trabalho, né, dentro do nicho da música. Quer dizer, a música ela tem vários nichos, então a gente pode atuar profissionalmente em vários desses nichos. Ok, pessoal? Então, vamos seguir aqui. Vamos falar do trabalho. Nós músicos, até então, a grande maioria, quando a gente fala em trabalho, em trabalhar com música, na maioria das vezes a gente associa isso simplesmente ao tocar um instrumento. E eu volto a dizer, quer dizer, cada vez mais hoje em dia a gente precisa abrir a cabeça e entender que viver de música não é somente tocar um instrumento. Viver de música hoje em dia está muito aberto, onde a gente pode tocar um instrumento, onde a gente pode tocar, a gente pode dar aulas, seja online ou seja presencial, a gente pode trabalhar com vendas, compra-venda de produto, lojas de instrumento, lojas de acessórios, enfim. Hoje, cada vez mais, o mercado de gravação é um mercado que está aí crescendo cada vez mais. Hoje em dia, muitos músicos, assim como eu, gravam de casa, passei a gravar da minha casa também. A gente tem produtos, quer dizer, eu também tenho meus produtos, tenho uma baqueta Signature, onde ela vende, eu ganho porcentagem em cima dela. Tenho meus produtos, onde eu tenho o meu disco, meus 2 DVDs, o meu livro. Então, isso são produtos onde que não se trata mais somente de tocar bateria, aí já envolve uma questão maior de negócio, de venda, enfim. Também tem uma outra frente de trabalho que é consultoria para lojista, consultoria para empresários, consultorias para, enfim, pessoas que querem fazer novos projetos, enfim. Então, quer dizer, só aí, pessoal, a gente tem uma série de diferentes nichos de trabalho que estão dentro do âmbito musical, né? Quer dizer, não é somente tocar, no meu caso, não é somente tocar bateria. Então, deixo essa dica para você, pense na música, no mercado, no trabalho de viver de música, um pouco mais abrangente, não somente com o lance de apenas tocar bateria ou tocar qualquer outro instrumento. Tá, pessoal? Então vamos seguir aqui. Vamos falar de negócios. Eu volto a dizer, quando a gente ouve o ditado amor não enche barriga, isso é a mais pura verdade. Por quê? Porque a música, embora a gente faça com amor, mas a gente precisa sobreviver, a gente precisa pagar o boleto, a gente precisa pagar o supermercado, a gente precisa transformar o nosso amor pela música num negócio. Então, para o nosso negócio funcionar de maneira, uma maneira, digamos assim, satisfatória, a gente precisa agregar valor. Então, a gente precisa agregar valor no nosso negócio. A gente precisa, dentro disso, a gente já começa a entrar num assunto que é o quê? Que é você ser um bom profissional, que é você ter um material de qualidade, que é você se preocupar com questões de horário, é você ter ética, saber conversar com pessoas diferentes, saber lidar com contratantes, com artistas, com holds, com produtores, né? Então, tudo isso está inserido dentro desse agregar valor. É óbvio que se você tem a cabeça aberta para a questão musical, não somente como tocar um instrumento, mas
com essa visão um pouco mais aberta de profissionalismo, de vendas, de comportamental, de troca, enfim, tudo isso que eu acabei de falar, a divulgação é algo muito importante que nos dias de hoje é imprescindível, né? Então é muito importante você também se preocupar com isso. Como todo negócio, o negócio da música também tem custos. Então você precisa calcular esses custos, calcular o que você vai, você vai precisar ou não no seu projeto. Qual é o seu novo projeto? Gravar um disco, gravar um DVD, gravar um curso online, gravar uma videoaula, gravar, sei lá, enfim. Então, tudo o que você for fazer, é muito importante você estar preparado e ter os seus projetos, seus custos calculados, e isso é de extrema importância. E, obviamente, depois de tudo isso calculado, você vai agregar, você vai estipular o seu preço mínimo para que você consiga ter um trabalho satisfatório. Quando a gente fala em preço, é muito importante a gente ressaltar que você conheça um pouco do mercado, quer dizer, você precisa estar com essa informação, quer dizer, o que está rolando no mercado, quanto é o custo, como que funciona, porque senão você não pode também gerar um valor desproporcional, porque senão você acaba sendo jogado para escanteio. Ok, pessoal? Muito bem. Outra coisa importante é o pós-venda. Quando eu falo pós-venda, eu não estou me referindo somente a uma venda em si, né? Eu me refiro também a uma prestação de serviços, quer dizer, eu vou dar um exemplo. Eu atualmente tenho feito muito gravação online, muita gravação online, e sempre que eu envio todos os arquivos, eu dou uma ligada para o produtor e digo, ô queridão, pô, e aí? O que achou? Tá legal? Tá bacana? Se não, bicho, senão eu gravo de novo. Então, quer dizer, mostrar essa preocupação, e isso acaba, querendo ou não, se tornando um pós-venda. Então é muito importante você, profissional da música, que você passe a pensar sobre isso. A música, como negócio, ela é como se fosse uma empresa, ou seja, você é seu produto, você é seu manager, você é seu projetista. Então é importante que você passe a pensar em todos esses aspectos, porque trabalhar com música, volto a dizer, é como se você tivesse um outro negócio, uma empresa normal, como qualquer outro, ok, pessoal? Então, quando a gente fala dessa questão de profissão, eu começo a entrar num assunto chamado mercado da música. Infelizmente, nós temos muitos músicos talentosos no Brasil, em Belém, no Brasil, enfim, em vários lugares do mundo. Temos muitos músicos talentosos, mas infelizmente a maioria desses músicos não se veem como fazendo parte de um mercado. Eles se veem simplesmente como um amante da música, como um músico que toca porque ele adora fazer aquilo. Então, eu gostaria de, enfim, com essa palestra aqui, deixar claro para você, músico, que você é um profissional do mercado. Você faz parte de tudo isso. Então, vamos passar a pensar assim. Nós somos o nosso produto, nós somos a nossa empresa, nós somos o nosso chefe. Então, a gente precisa ter a cabeça aberta um pouco para essa questão do mercado da música. Quando a gente fala mercado da música, pessoal, isso abrange uma infinidade de coisas, onde eu queria citar alguns detalhes importantes. Qual é o seu lugar no mercado da música? Quer dizer, eu sou um baterista, mas vem cá, eu toco com uma banda ou não? Eu não toco com uma banda, eu sou um prestador de serviço, eu sou um músico freelance, não, eu sou um cara que grava, eu apenas gravo, ou não, eu sou um cara que eu só toco na televisão, ou eu só toco em rádio. Então, é muito importante você descobrir qual é o seu lugar, o que você oferece, o que vai acontecer, o que você faz. Isso é muito importante. Isso, eu sei que eu entendo que no começo pode ser meio confuso, mas eu queria compartilhar uma coisa com vocês, uma experiência que aconteceu comigo. Eu sempre fui um baterista muito estudioso, sempre procurei muito estudar bateria, rudimentos, técnicas e um monte de coisa. E eu tive a oportunidade de ir para acompanhar uma cantora brasileira para a África do Sul. E foi um show incrível, conheci pessoas maravilhosas.
E lá tinham vários bateristas de outros países. E lá, no festival, a gente tocando e tal, e vieram 2 bateristas, se eu não me engano, do Senegal. E eles vieram e perguntaram assim, a gente se conheceu, e eles falaram assim para mim, pô, e tudo bem, beleza e tal. Como é lá no Brasil? Me fala um pouco da tua cultura, me fala um pouco da tua música. Cara, e ali eu falei assim, o Brasil é legal, a música é bacana. Quer dizer, ali eu percebi que eu não sabia absolutamente nada da minha cultura, do nosso estado, da nossa música. Eu simplesmente era um estudante de bateria que estudava videoaula, métodos americanos, e não sabia absolutamente nada da nossa cultura, da nossa música. Então, quando eu voltei de lá, eu voltei assim, obcecado por lançar alguma coisa, por criar alguma coisa onde eu pudesse dizer, isso aqui tem a minha cara, tem a minha música, tem a música, uma mistura da minha verdade. E nisso eu lancei o meu primeiro disco instrumental, chamado Influências. Vocês podem acompanhar aí. Está mostrando aí, né, Beto? Então, o Influências foi um pontapé muito bacana para que a minha carreira começasse. Então, quer dizer, você entender qual é o seu lugar, o que você deseja, o que você pode oferecer, isso é muito bacana porque ele começa a tirar um pouco as dúvidas e lhe mostrar um caminho. Então, essa experiência que aconteceu comigo me mostrou um caminho onde realmente eu precisava. E isso me deixa muito orgulhoso, porque assim, quer dizer, da minha geração aqui no Pará, talvez eu seja o único baterista que tem um disco lançado, na minha geração, né? É óbvio que antes de mim ou depois, talvez já tenha algumas pessoas, alguns outros bateristas, mas na minha geração talvez eu seja um único. Então isso foi um pontapé muito legal, onde a partir daí, pessoal, eu comecei a abrir mais a cabeça um pouco para fora do instrumento e para entender um pouco mais dessa questão de mercado da música. A partir disso que eu lancei o disco, eu comecei a fazer uma série de workshops de bateria, onde eu fazia workshop nas lojas de instrumentos, e a partir daí eu comecei a me envolver num outro nicho, que é o quê? Que é o nicho da indústria da música, onde a gente vê e entende o seguinte, quer dizer, então, se eu sou um baterista que tenho um disco e vou fazer um workshop numa loja de instrumentos, obviamente que aquelas marcas que vendem os instrumentos nessa loja, eles vão ter interesse. Então, nisso já agrega um outro, nisso já agrega um algo a mais, onde eu não sou apenas um baterista que toca. A partir de agora eu passo a ser um baterista artista, onde eu tenho meu próprio trabalho e onde eu posso agregar valor na minha região. Isso foi me trazendo vários benefícios legais, como esse que eu mostro para vocês aqui, que é a minha baqueta Signature, minha baqueta Thiago Belém, né? Que é produzida pela Spank, uma empresa do sul do país. Então, quer dizer, isso já me acrescenta muito legal na minha carreira, porque aí isso não é só um status, isso aqui passa também a ser uma maneira de negócio, onde eu tenho a minha marca aqui, a empresa vende a baqueta e eu ganho uma porcentagem em cima das vendas da baqueta. Então a gente começa a entender que uma coisa vai puxando a outra. E é por isso que eu falo, é importante você passar a entender o seu lugar e a partir dali você vai galgando os passos. Quando começou essa ideia de workshops, que até então não tinha na cidade, agregar valor a algumas marcas, as marcas olharem para o meu trabalho como um possível parceiro, aí o negócio começa a crescer. Então, a partir das baquetas, agora eu passo também a ter um patrocínio de instrumentos. Então, quer dizer, aqui tenho um exemplar da marca que me patrocina, que é a Baterias Pro, bateria mundialmente conhecida. Então, quer dizer, isso também para mim agrega um valor gigante, porque agrega valor para o meu trabalho, e isso é muito legal. E aí o meu trabalho ele passa a se envolver na indústria da música, onde a gente envolve marcas
multinacionais, marcas de instrumentos do Brasil, importadores, lojistas, e volto a falar, quer dizer, então a partir do momento que eu entendi onde eu me encontro, onde eu me encaixo, as portas começam a se abrir. E além do mais, também saindo um pouco desse lance da indústria da música, o lance de workshop também é uma porta aberta para o lado educacional, quer dizer, então o dono de uma escola gostou do meu workshop, me contrata para eu fazer um workshop na escola dele, e a partir daí as coisas vão começando a acontecer. A partir do momento que eu lancei o meu disco, aí eu comecei a entender que eu precisava produzir, e a gente começa a entender que produzir requer compor, requer estudar música, requer abrir a cabeça para uma série de outras coisas. Depois que eu lancei o meu disco, eu lancei o meu segundo trabalho, que é o Thiago Belém Promo DVD. Vocês podem ver aí. Aí, nesse DVD eu mostrei um pouco do lado da questão de ser versátil, onde eu acompanho vários artistas, gravações, enfim. E foi um projeto também que alavancou um pouco a minha carreira, porque na época a gente saiu um pouco da era CD, a gente já começou a entrar no audiovisual, ou seja, então o DVD passou a ser meio que obrigatório, né, um cartão de visita obrigatório. Então, além de CD, a partir daí eu já passei a ter o DVD. Depois eu lancei um próximo DVD que mostrou um pouco de uma outra vertente. Isso é muito importante falar, quer dizer, a gente como músico, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo, mas chega uma hora em que a gente entra numa zona de conforto, então as coisas começam a ficar ali, a gente começa a ficar desleixado e tal. Então ali eu lancei o meu segundo DVD, que foi um trabalho um pouco mais para o lado do rock, do metal, onde isso me tirou literalmente da zona de conforto, e a partir dali eu comecei a entrar num outro mundo e aprendi demais e lancei esse DVD. Ok, pessoal? Então, vamos seguindo aqui na palestra. Tudo isso que aconteceu, DVD, CD, DVD, baqueta, patrocínios, enfim, tudo isso me trouxe uma série de vantagens. Então, quer dizer, a partir daí, eu já tinha muito mais a oferecer, variedades de sonoridades, variedades de instrumentos. Então, quer dizer, o contratante que ia me contratar, ele já tinha todas essas opções que vieram daí. E aí, pessoal, a gente também tem que entender que agora, nessa condição de músico, artista, e isso é muito normal nos dias de hoje, a gente tem que entender que a gente precisa sempre estar criando conceitos, diferentes produtos. E isso é algo que vai fazer parte da nossa vida a partir do momento que a gente passa a entender que a carreira do músico não é só mais tocar um instrumento. Então ele passa a ter que atuar em vários nichos, e para isso você precisa ser versátil. Quando eu falo em ser versátil, é lógico que eu me refiro a todos esses âmbitos: tocar, dar aula, gravar, fazer workshops, né, pessoal? Então, tudo isso são diferentes nichos onde a gente está inserido. Depois que eu me envolvi também nessa parte educacional, quer dizer, a minha maneira de trabalhar é uma maneira realmente aberta, onde eu também procurei entender um pouco da realidade onde a gente vive aqui, em Belém, né, no Pará. Então, a gente trabalha com música, mas a gente não só toca, a gente grava, a gente dá aula, a gente faz workshops, a gente vende os nossos produtos. Então, quer dizer, tudo isso abrange. E o mais, digamos assim, o mais novo produto que eu tenho a honra de compartilhar com vocês é o meu livro, chamado Batuque Brazuca, que eu tive a felicidade de fazer o primeiro lançamento dele em São Paulo, na MT, Escola de Música. Foi maravilhoso, isso foi incrível. E a partir disso, abriu-se um outro leque, onde eu fui convidado para fazer uma turnê de lançamento do disco no Sul, fiz em Brasília, fiz no Nordeste. Então, quer dizer, a partir daí, pessoal, a gente começa a entender que uma coisa vai puxando a outra, mas a gente precisa ter foco em tudo isso, né? E principalmente quando a gente entende qual é a nossa função, qual é a nossa missão, qual é o nosso lugar,
as coisas elas começam a ir se organizando e a gente vai trabalhando e a gente vai conseguindo galgar coisas maiores. Ok, pessoal? Bem, então, resumindo, viver de música é o quê? É um sonho que a gente precisa... Resumindo, viver de música é um sonho que a gente precisa transformar em trabalho. Esse trabalho precisa ser transformado num negócio onde você vai precisar ter renda. Para você ter uma renda legal, para você ter uma aceitação, uma penetração bacana nesse mercado, nesse negócio, você precisa entender de mercado da música, onde você vai se inserir em tudo isso. E para você ter uma versatilidade maior, para você ter entrada, uma abrangência maior, você precisa ser um músico versátil. Certo, pessoal? Eu lembro que quando a gente fala nessa questão de versatilidade, enfim, nos lugares onde eu pude viajar e tocar fora, eu sempre fiz questão de mostrar um pouco da linguagem daqui da Amazônia, mas não somente de uma forma pitoresca. Eu tenho um querido amigo, meu querido padrinho Adelber Carneiro, que ele tem um disco esplêndido chamado Inaubiá, e nesse disco eu toco algumas músicas desse disco, e sempre que eu vou por aí eu toco essa música. A música é uma música que tem uma linguagem amazônica, mas também uma vertente jazzística, e vou compartilhar com vocês, espero que vocês gostem do vídeo.
espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu compartilho com vocês aqui uma oportunidade muito bacana que eu fui para os Estados Unidos, onde eu conheci uma loja que é um império da música, onde eu pude entender muita coisa, e isso para mim foi muito bacana e me mostra que cada vez mais a gente realmente precisa ter a cabeça aberta para o mercado da música, a indústria da música, o viver de música. Tudo isso parecem coisas distintas, mas são coisas que estão juntas, que precisam andar juntas. A gente precisa entender isso, onde a gente tem que se inserir nesses vários nichos para que a gente consiga viver bem de música, viver dignamente, viver honestamente e que a gente consiga aí cada vez mais ter êxito nessa profissão, nessa escolha, nessa vida de música que a gente escolheu e a gente é muito feliz. Certo, pessoal? Então, a indústria da música, em geral, nós somos construtores e a gente precisa sempre estar pensando e fomentando e construindo e criando cultura. A gente precisa estar fomentando música, a gente precisa estar de olho no futuro, fazendo com que, enfim, com que isso não acabe somente aqui, mas que isso dure, enfim, para que a gente consiga realmente cada vez mais ter um futuro melhor com a música. Ok, pessoal? Quero agradecer demais aí, obrigado, tamo junto, quero agradecer demais aí o convite. Esse é o primeiro ciclo de palestras Midas Amazon. Espero do fundo do coração que essa palestra tenha servido para você, que faça você refletir, faça você tomar atitudes para frente. Vamos abrir a cabeça, vamos viver de música. Quem quiser me contactar, Thiago Belém 1 no Instagram, Facebook, enfim, meu e-mail é thiagobelém1@gmail.com. E é isso, muita música para todos, vamos abrir a cabeça, vamos para cima, e é isso aí. Grande abraço para todos, valeu!